Boa noite, uma alegria estarmos juntos para essa semana compartilharmos e estudarmos a palavra de Deus. Uma boa noite também a todos que estão nos acompanhando pela internet, que a palavra de Deus de maneira clara e poderosa também fale ao seu coração, atenda às suas necessidades. De hoje a sábado, nós vamos estudar alguns temas ligados à salvação, como ou de quais maneiras Deus quer nos atrair à salvação. Espero que venha a ser uma meia semana abençoada, que de maneira poderosa Deus alcance e fale ao seu coração e ao meu, e que ao final da semana possamos ter tomado decisões espirituais sólidas para a nossa vida. Vamos começar hoje com o livro de Ageu. Me permita lhe ajudar a encontrar, talvez você que está em casa também não tenha tanto contato com o livro de Ageu, mas ele é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Tem Ageu, Zacarias, Malaquias. É um livro, em algumas Bíblias, de uma página só, 2 capítulos pequenos, mas de uma profundidade incrível. E vamos estudar hoje algumas coisas bonitas do livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Eu vou ler em uma versão mais contemporânea, não é a versão que mais me atrai, mas para o livro de Ageu eu acho que a tradução foi bem feliz. E é uma versão chamada Bíblia Viva. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você vai ver que tem alguma diferença nas palavras, mas o sentido é exatamente o mesmo. Ageu capítulo 1. Antes de lermos, eu quero convidá-los mais uma vez a fechar os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Querido e eterno Pai, nós estamos na Tua casa essa noite, no meio da semana, porque sentimos que era o melhor lugar para concluir o nosso dia. Na Tua presença, louvando o Teu nome, permitindo que a Tua palavra fale ao nosso coração. E é isso que nós queremos nesse momento. Nós não queremos ouvir um homem, nós queremos ouvir o que a Tua palavra vai nos falar. E se a Tua palavra quiser colocar ou retirar do nosso coração alguma coisa, nós queremos permitir que isso aconteça. Há muitas pessoas também que estão nos acompanhando agora ou que irão assistir esse sermão depois, que cada pessoa que tiver contato com essa mensagem do livro de Ageu seja profundamente tocada pelo que a Tua palavra tem a nos dizer hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ageu tem um contexto bonito que você precisa entender para entender a leitura bíblica. O livro de Ageu, que era um profeta, foi escrito quando o povo de Deus retornou do exílio na Babilônia. O povo de Deus retornar do exílio da Babilônia era uma coisa completamente improvável. Jerusalém foi tomada por um rei chamado Nabucodonosor. Eles foram levados para a Babilônia e Deus havia dado uma profecia a Jeremias dizendo: olha, vão para a Babilônia e depois de 70 anos vocês vão retornar para Jerusalém. Isso era tão improvável que mesmo vindo de um profeta, nem o povo de Deus acreditou. É completamente ilógico que um povo que está sendo levado para o exílio, para ser escravo, vai ser liberado depois de 70 anos. Isso era completamente ilógico. Mas a palavra de Deus, que muitas vezes nos parece ilógica, é a única que é verdadeira e que se cumpre. E o povo foi para o exílio da Babilônia, e depois de 70 anos, eles retornaram. Agora já não era Babilônia quem dominava o planeta, quem dominava era um reino chamado Medo-Persa, mas o rei da Medo-Persa, chamado Ciro, liberou o povo para voltar para Jerusalém. Quem quisesse voltar, poderia voltar. E esse livro que você está lendo foi escrito para essas pessoas que voltaram para Jerusalém depois dos 70 anos de exílio. Eles voltaram para uma cidade destruída, eles voltaram para muros destruídos, plantações destruídas, casas destruídas, mas o principal, a casa de Deus estava destruída. O templo de Deus havia sido saqueado, destruído, e agora eles voltavam com a cidade destruída, muros destruídos, casas destruídas, templo destruído. Por onde começar? Por onde começar uma vida? Por onde começar, ou por onde o recomeço, ou por onde deveria vir o recomeço? Quais seriam os primeiros passos desse povo? E o povo tomou uma decisão errada, uma decisão muito comum para nós. A decisão de priorizar o que não é prioridade, de começar por onde não deve se começar. E Deus está enviando o profeta Ageu para chamar a atenção para o povo. É sobre isso que trata a carta. Por onde recomeçar?
O que fazer? Qual deve ser a prioridade quando eles estão pensando em reerguer a vida? O livro de Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: conteúdo, uma mensagem do Senhor. A mensagem foi enviada ao profeta Ageu, e ele a entregou a Zorobabel, que era governador de Judá, filho de Saltiel, e também a Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote. Esta mensagem era endereçada a esses dois homens e foi entregue no final do mês de agosto, no segundo ano do reinado de Dario I. Verso 2: por que vocês dizem que ainda não chegou a hora de reconstruir o meu templo? Pergunta o Senhor. A sua resposta ao povo é esta: já chegou a hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis, enquanto o meu templo continua em ruínas? Vejam qual é o resultado dessa decisão. Vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês têm pouco para comer e beber e não têm roupas para se esquentarem do frio. Seus salários desaparecem como se vocês pusessem o dinheiro em um bolso furado. Pensem bem nisso, diz o Senhor do Universo. Pensem em como vocês têm agido e vejam qual é o resultado. Verso 8: então subam as montanhas e de lá tragam madeira para reconstruir o meu templo. Eu me alegrarei nele e aparecerei ali em toda a minha glória, diz o Senhor. Vocês, verso 9, vocês alimentam grandes esperanças, mas conseguem muito pouco. E quando trazem esse pouco para casa, ele desaparece com um leve sopro. O pouco que vocês ajuntam não dura quase nada. Por quê? Porque meu templo continua em ruínas e vocês nem ligam. Só se preocupam com suas belas casas. Olha que mensagem dura. Mas é uma mensagem que, apesar de ter 2.500 anos, ela pode nos ensinar muito. Porque o problema daquele povo era um problema que nós temos frequentemente. Nós até sabemos o que devemos fazer, nós não sabemos como fazer. Nós temos um problema de prioridades, e era o problema daquele povo. Eles sabiam o que fazer. Quando eles voltavam, eles haviam sido orientados: comecem pelo espiritual, coloquem a base do espiritual. Eles sabiam o que deveriam fazer, mas simplesmente não sabiam como fazer. Eu lembro que quando minha filha era bem pequena, ela gostava, como gosta ainda hoje, de açaí. E nós demos para ela, nós morávamos num apartamento pequeno, e demos para ela um potezinho com açaí. Ela foi para a sala, ficou ali comendo, e eu e a esposa ficamos na cozinha. E nós não percebemos que ela derrubou o pote de açaí no chão. Na cabecinha dela, ela pensou: eu sujei o chão, tenho que limpar. Como é que mamãe limpa a casa? Com vassoura. Aí foi lá no quarto dela, pegou uma vassourinha de brinquedo que ela tinha, e começou a limpar o açaí do chão com vassoura. Você já tentou limpar açaí no chão com vassoura? E ela ia para lá, ia para cá, ia para lá. Quando ela percebeu que não estava dando certo, ela pensou: eu preciso de um pano. Aí foi lá no quarto, puxou o edredom em cima da cama, bem branquinho, e foi limpar o açaí com o edredom. E quando ela viu que não dava certo, ela foi na cozinha, puxou minha calça e disse assim: papai, a sala está suja. Nada do que eu imaginei me preparou para o que eu vi. Parecia um cenário de guerra. Açaí para um lado, edredom para o outro. Mas rapidamente eu pensei: eu não posso ser muito duro com minha filha, porque ela sabia o que fazer. Ela só não sabia como fazer. E o problema do povo é exatamente o mesmo. Nós temos que reconstruir. E isso eles sabiam. Eles só não sabiam por onde começar, qual deveria ser a prioridade, por onde deveriam iniciar a reconstrução. Deus tinha uma mensagem muito clara para aquele povo, e talvez Deus já tenha falado para você em algum momento: olha, eu queria que você reedificasse o teu casamento. Deus já falou em algum momento: eu queria que você reedificasse a tua família, eu queria que você reedificasse a tua vida espiritual. Deus já pediu para você reedificar. Deus já disse assim: olha, coloque em ordem o culto familiar na tua casa. Em algum momento Deus já te disse: coloque em ordem a tua devoção pessoal. Em algum momento Deus já te disse: olha, você já descobriu sobre o sábado, guarde o sábado. Você já descobriu sobre o batismo, seja batizado. Inevitavelmente, em algum momento da nossa história, Deus já nos deu uma mensagem clara: reedifique por aqui, comece a reedificar por aqui. E a tragédia daquele povo era que, apesar de saberem o que fazer, eles não acertaram o caminho de como fazer, por onde começar. Deus já deu uma mensagem clara para você? Deus já disse para você: coloque em ordem o culto familiar?
Deus já disse para você, não saia de casa sem buscar a Deus, sem orar, sem ler a Bíblia. Deus já disse para você, coloque em ordem a guarda do sábado. Você já conhece sobre essa verdade. Deus já disse a você, chegou a hora de tomar a decisão pelo batismo. A tragédia daquele povo, e talvez a minha e a sua tragédia, não é que eles disseram assim, Senhor, nós não vamos reedificar o templo. Essa não era a tragédia daquele povo. Eles não disseram assim, olha, nós não vamos reedificar o templo. Sabe qual era a tragédia deles? A tragédia deles é que eles disseram assim, nós sabemos o que temos que fazer, a mensagem está clara, mas ainda não é tempo de reconstruir o templo. A tragédia não é que eles não sabiam o que fazer. A tragédia é que eles disseram, nós sabemos o que temos que fazer, mas não hoje. Sabemos o que temos que fazer, mas não precisa começar hoje. Eu até sei que eu preciso colocar em ordem o culto familiar na minha casa, mas talvez semana que vem a gente comece o culto familiar. Eu até sei que não posso sair de casa sem orar, mas hoje eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu até sei que eu devo guardar o sábado, mas em algum momento eu tomo essa decisão. Eu até sei que eu devo batizar. A tragédia não é que eles não sabiam, a tragédia é que eles sabiam, mas começaram a dizer assim, ainda não é tempo. E sabem, essa é exatamente a nossa tragédia. É não começar o que nós sabemos que devemos começar. É não decidir firmemente por aquilo que Deus já nos deixou claro que devemos decidir. Coloque em ordem o culto familiar na tua casa. Ninguém precisa te ensinar a importância do culto familiar. Nós já sabemos disso. Ninguém precisava dizer àquele povo que a cidade estava destruída, que os muros estavam destruídos, que as casas estavam destruídas, mas que a prioridade era o espiritual, porque qualquer coisa que se reconstrua sem o espiritual, na verdade você não está construindo, você está perdendo tempo. E é o que Deus está tentando dizer para esse povo, vocês trabalham, mas não colhem, vocês correm, mas o dinheiro parece que está no saco furado. Por quê? Porque vocês estão edificando vidas sobre o que não é espiritual. Então não importa o que você corre, não importa quanto você trabalha, não importa se você não tem tempo, o que importa é, se você não está edificando o teu casamento, tua família e tua vida sobre o espiritual, você está colocando tudo num saco furado. Essa é a mensagem de Deus para o povo do tempo de Ageu, e essa é a mensagem para mim e para você. Você está tentando edificar um casamento, mas não tem base espiritual. E um casamento que não tem base espiritual, não importa quanto você tente e se esforce, ele vai ruir. Você está tentando criar filhos para o Senhor, mas não importa quanto você queira criar filhos para o Senhor, se tua casa não tem contato com Deus diariamente, a tua criação de filhos vai ruir. Não importa quanto você queira uma vida dedicada ao Senhor, se a tua vida dedicada ao Senhor não tem a base diária de entrega, de decisão, vai ruir. Estava, assim que minha filha nasceu, dirigindo e conversando com Deus, sozinho, e falando para Deus os sonhos que eu tinha para minha filha. Senhor, eu só tinha ela, o Samuel não tinha nascido ainda. Senhor, meus sonhos para minha filha são esses, como eu quero que ela te sirva, como eu quero que ela seja melhor do que eu, como eu quero que ela trabalhe para a tua causa mais do que eu. E sabe quando o Espírito Santo se aproxima? O Espírito Santo se aproximou e disse assim, nenhum dos sonhos que você tem para sua filha irão se cumprir. Eu tomei um choque. E o Espírito Santo disse, a tua casa não tem culto familiar. E eu já te falei várias vezes a importância de fazer culto familiar. Não importa o que você sonha para a tua filha, Josanã, não importa. Se você não está edificando a criação dos teus filhos com a base no espiritual, os teus sonhos, todos, por mais bonitos que venham a ser, eles não vão se cumprir. Eu já falei isso para você. O Espírito Santo foi me colocando na parede. Eu já deixei claro para você que você deveria edificar essa parte na tua família e você não tem edificado. Então não importa se você está tentando reconstruir a casa, reconstruir os muros, reconstruir a plantação, reconstruir. Se você não começar reconstruindo o templo, nada do que você constrói vai se edificar. Vai ser colocar em saco furado, vai ser plantar e não colher, vai ser correr e não alcançar, porque a base precisa ser o espiritual. É por isso que uma pessoa
que está estudando a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, mas nunca toma decisões espirituais, está edificando, mas não está construindo nada. Então, se Deus já deixou claro sobre o batismo, batize. Está claro, você só precisa tomar a decisão. Mas nós começamos a edificar tudo, menos o que deveríamos edificar, que é o espiritual. Ageu, ele foi claro através da palavra de Deus com o povo. Ageu disse assim: olha, vocês não têm tempo para edificar o espiritual, mas vocês estão edificando a casa de vocês. Em outras palavras, a questão não é falta de tempo, a questão é falta de prioridade. Há um autor que disse que quando Jesus voltar, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp só vai servir para uma coisa: para mostrar que o nosso problema não era falta de tempo, era falta de prioridade. Há uma estatística que diz que os brasileiros estão passando em média 9 horas por dia nas redes sociais. 9 horas por dia. Esses dias Deus me falou claramente. Eu recebi, se você ver o meu Instagram, ele é apenas de trabalho, de coisas de Deus, de pregações. Você não vai ver fotos da família, de viagens, porque eu primeiro acho que você não deveria se expor tanto nas redes sociais. Segundo, use as redes sociais para alguma coisa que edifique outra pessoa. Mas, mesmo sendo para uma coisa que eu uso para edificar outras pessoas, eu recebi uma notificação do Instagram dizendo que eu estava passando em média 40 minutos por dia no Instagram. E eu percebi que eu não estava passando 40 minutos por dia orando. E eu disse: tem alguma coisa errada aqui. Como é que eu estou dando para isso aqui 40 minutos e para o que é a base da minha vida espiritual, eu não estou dando os 40 minutos que eu estou dando para cá? Alguma coisa está errada. E me ensinaram a colocar um aviso lá que quando dá 15 minutos ele me avisa e eu saio. Não consigo responder às pessoas, não consigo retornar as mensagens que recebo, porque eu preciso edificar primeiro o espiritual. Eu não posso ter 40 minutos para uma rede social e não ter 40 minutos para a oração. É o que Ageu está dizendo. A questão não é falta de tempo, de recursos. Vocês têm, ele está dizendo. Vocês estão edificando casas luxuosas. Será que Deus não teria que nos dizer: olha, você disse que não tem tempo para o culto familiar, que não tem tempo para me buscar, que não tem tempo para a devoção, mas você tem 2 horas para o futebol, você tem 1h30 para a Fórmula 1, você tem 2 horas por dia para as redes sociais. O seu problema não é tempo, o seu problema é prioridade. O seu problema é prioridade. Ageu foi um dos únicos profetas da Bíblia que foi atendido. Muitos profetas morriam por causa das suas mensagens. Eles eram muito duros, porque recebiam de Deus a mensagem dura, e o povo ia lá e matava, ou rejeitava, ou prendia. Ageu foi um dos pouquíssimos profetas da Bíblia que foi atendido. No capítulo 1, verso 12, o texto diz: então Zorobabel, filho de Saltiel, que era o governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o povo que havia na terra, obedeceram à mensagem do Senhor. Qual era a mensagem? Reconstruir o templo. Então a ideia é que eles obedeceram, foram para a floresta, tiraram madeira para reedificar o templo de Deus. Mas olha o que o texto diz. O texto diz: eles começaram a adorar a Deus de todo o coração. Na sua Bíblia diz assim: eles temeram ao Senhor, que é a mesma coisa. Temer ao Senhor, na linguagem bíblica, é adorar a Deus de todo o coração. Entende bem? O que é que eles tinham que fazer? Reedificar o templo. O que foi que eles começaram fazendo? Adorando a Deus. Você nunca vai fazer o que Deus quer que você venha fazer se você primeiro não for à presença de Deus. Senhor, eu sei que devo guardar o sábado, mas para mim é muito complicado. Eu não tenho forças de enfrentar o meu emprego, eu não tenho forças de enfrentar as dificuldades para guardar o sábado. Senhor, eu não tenho forças de enfrentar a minha família para ser batizado, eu não tenho força de enfrentar os meus amigos. Então, por onde eu devo começar? Indo à presença de Deus e dizer: Santo Deus, por favor, me dá força para fazer o que eu sei que devo fazer. Senhor, eu não sei como organizar o meu tempo para fazer o culto familiar em casa, eu não sei. A hora que a gente sai, a hora que a gente chega, eu não sei como é. Senhor, então, eu quero ir à Tua presença, para que o Senhor me dê sabedoria, porque eu quero edificar. Sabe por onde começa se edificando alguma coisa? Adorando ao Senhor. Comece adorando o Senhor, indo à presença dEle e colocando nas mãos dEle as tuas impossibilidades. Senhor, eu não sei como.
abandonar esse vício. Eu não sei como. Uma pessoa não começa mudando ao abandonar o vício, ele começa mudando ao adorar ao Senhor. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 14. O Senhor deu ao povo o desejo de reconstruir o templo. Aleluia. Quando o povo adorou a Deus, Deus colocou no coração do povo o desejo de fazer o que tinha que fazer. Então você tem que ir à presença de Deus e dizer: Santo Deus, eu sei que devo ser batizado, eu sei que devo guardar o sábado, o Senhor já me avisou que eu devo colocar em ordem o culto familiar, então eu quero ir à tua presença para que o Senhor coloque no meu coração força e o desejo, porque eu quero fazer o que tem que ser feito. Eu quero começar edificando pelo espiritual, eu quero colocar em ordem minha vida espiritual. Minha vida espiritual não é prioridade, eu tenho tempo para tudo. Eu tenho tomado decisões firmes em tudo, menos para entregar a vida em tuas mãos, para guardar o sábado, para colocar em ordem minha devoção pessoal e familiar. Então, vá à presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar no seu coração o desejo de fazer, a força, a capacidade de fazer. Algumas pessoas me dizem: pastor, eu não tenho possibilidade de guardar o sábado, por onde devo começar? Aqui está a resposta. Eu devo começar indo à presença de Deus e dizer: Santo Deus, eu dependo disso aqui. Outro dia eu estava num hotel, fazendo uma semana de oração, e quando eu estava esperando na recepção uma pessoa que vinha me buscar para ir pregar, uma pessoa da recepção veio até mim, eu não sei exatamente como, mas ele sabia que eu era adventista, e ele disse: olha, você é adventista, não é? Eu disse: sou. E ele abriu o celular, ele estava preparado para me atacar. E ele tinha lá várias perguntas que ele tinha caçado na internet, atacando a igreja, atacando as nossas crenças, atacando as verdades. Eu não tinha muito tempo naquele momento, a pessoa já tinha chegado ali na recepção, eu conversei um pouco com ele e disse assim: olha, assim que eu voltar eu te procuro, a gente continua a conversa. E eu fui orando por ele. Ele tinha perguntas muito duras, muito agressivas, mas me parecia uma pessoa sincera. E quando eu voltei, procurei ele na recepção, procurei ele no estacionamento, ele não estava, e fui para o quarto. Quando eu estava no corredor indo para o quarto, ele estava saindo do meu quarto. Ele colocava as coisas no frigobar do hotel. E ele estava saindo exatamente do meu quarto. E eu disse assim: olha, eu orei por você e Deus fez a gente se encontrar agora, vamos voltar a conversar. Eu não sei se ele levou reclamação naquele dia, mas nós passamos mais de 1 hora conversando ali. E eu fui explicando para ele, abrindo a Bíblia, mostrando para ele. E no final ele, emocionado, disse assim: olha, a minha questão não é dúvidas. Eu vou ser sincero, a minha questão não são dúvidas. A minha questão é força para fazer o que eu sei que tenho que fazer. Então eu estou lutando aqui com você, mas é apenas uma maneira de esconder. Eu já entendi sobre o sábado, eu tenho que ser sincero, eu já entendi sobre o sábado, é bíblico. Eu só não tenho força, eu tenho uma filha pequena. E eu dependo desse trabalho, como eu vou fazer? E eu abri para ele Ageu. Sabe por onde alguém começa, quando quer edificar uma coisa espiritual na sua vida? Adorando a Deus. Você é uma pessoa sincera. Vá a Deus, diga: Santo Deus, aqui está a minha impossibilidade. Por favor, me ajuda. Me ajuda a colocar em ordem, me ajuda a erguer o que eu tenho que erguer, me ajuda a começar pelo espiritual. Eu não tenho força de tomar a decisão pelo batismo. Santo Deus, me fortalece, me ajuda. Eu quero edificar o que eu já deveria ter edificado na minha vida. Eu quero colocar em ordem o que já deveria estar em ordem na minha vida. Adore a Deus, vá à presença de Deus e coloque-se de joelhos na presença dEle. Diga: Santo Deus, me ajuda a edificar isso aqui. Em alguns momentos da minha vida eu fui à presença de Deus, porque Deus já havia me deixado claro: olha, isso aqui que está no teu coração não deveria estar, eu preciso arrancar isso aqui. E eu ia à presença de Deus e dizia: Santo Deus, eu não tenho forças para arrancar isso que está no meu coração, então, por favor, eu vim te adorar, para que o Senhor me ajude a edificar o que precisa ser edificado na minha vida. E aí, quando o povo entendeu isso, quando o povo adorou a Deus, qual foi o resultado? Passa para o capítulo 2 agora, olha que coisa fantástica. Capítulo 2, verso 18, veja: toda a bênção estava ligada à reconstrução do templo. Por que o povo plantava e não colhia? Porque o templo não estava sendo reedificado. Por que o povo trabalhava e colocava no saco furado? Porque o templo não estava edificado. Traduzindo, por que você não consegue edificar teu casamento? Por que você não consegue edificar tua vida, tua família?
porque você não tem priorizado a prioridade de Deus. Então, quando eles começassem, ou quando eles construíssem o templo, viria a edificação da vida deles em particular, porque é assim que funciona. Jesus falou isso de outras maneiras, com outras palavras, quando ele disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão. Era a mesma mensagem de Ageu: priorize o espiritual e todas as coisas que você colocar sobre essa base serão edificadas. Jesus falou em outro momento: meu filho, entende, sem mim nada podeis. Você está com um problemão no casamento, está tentando resolver e você só complica mais o problema no teu casamento. Claro, Jesus falou: sem mim, teu casamento não vai avançar. Você está tendo dificuldade com os teus filhos e não sabe exatamente como fazer. Jesus falou: sem mim, você não vai conseguir. Você está tentando organizar tua vida e não consegue. Jesus falou: sem mim você não vai conseguir, não importa quanto você se esforce. A vida cristã, isso é uma das coisas mais claras. Não é quanta força você usa, é quem você depende. Não é de quanta capacidade você tem, é de quem dirige a tua vida. Isso é vida cristã. Então, toda a bênção do povo de Deus estava ligada à reconstrução do templo. Então, a lógica era que Deus dissesse assim: olha, se vocês priorizarem o espiritual e reconstruírem o templo, quando vocês colocarem a última parte do telhado, eu abençoo vocês. Então, reedifiquem o templo, coloquem em ordem a vida espiritual, e quando vocês colocarem a última parte do telhado, eu vou abençoar vocês. Mas olha que coisa maravilhosa Deus faz. Capítulo 2, verso 18. Mas agora, prestem atenção, a partir de hoje, o 24º dia do mês, dia em que foram colocados os alicerces do templo, eu os abençoarei. Olha que coisa linda. Deus poderia dizer assim: olha, quando terminarem o templo, eu abençoo. Deus diz não. Que dia é hoje? 24º dia do mês, Deus diz. Vocês começaram a colocar o alicerce do templo hoje, eu já vou começar a abençoar vocês hoje. Porque aos olhos do amor de Deus, você não é o que você é. Aos olhos do amor de Deus, você é o que Ele pode tornar você. Não importa como está o teu casamento. Não importa como está a tua vida, não importa como estão os teus filhos, não importa quão bagunçada está a tua família, se você colocar as bases do espiritual, Deus não vai esperar um ano para começar, Deus já vai se aproximar, já vai começar a te abençoar, porque você priorizou o que é prioridade de Deus. Aos olhos do amor de Deus, você é o que você é, você é o que você pode se tornar. Quando eu era pequeno, eu entrei numa mercearia que tinha na esquina da minha casa, e eu não sabia bem o que era meu, o que era do outro. E eu peguei um bombonzinho lá, coloquei no bolso e fui para casa. No outro dia, peguei um bombonzinho, botei no bolso e fui para casa. E todo dia, eu pensava, a mercearia era minha. Pegava um bombonzinho, botava no bolso e ia para casa. E um dia o dono da mercearia viu. Naquele tempo podia puxar a orelha de criança. Ele segurou na minha orelha e me foi levando até em casa. Era na esquina ali. E minha mãe saiu. E ele disse: olha, eu estava percebendo que alguém estava pegando, descobria seu filho, ele está roubando lá. E naquele dia minha mãe falou comigo e disse assim: olha, o que você fez foi errado, me explicou como funciona, mas você é um menino de Deus. Você é um menino de Deus. Eu ainda estava com um bombom roubado no bolso. Mas aos olhos do amor da minha mãe, eu não era um ladrãozinho. Eu era o que eu poderia me tornar. Quando você vai à presença de Deus, Deus age do mesmo jeito, com o mesmo amor de uma mãe. Senhor, está aqui meu casamento acabado. Eu não sei bem por onde começar, eu não sei o que fazer, já tentei de tudo, mas eu vou colocar em ordem o espiritual na minha casa, na minha vida, na minha família. Eu quero entregar minha vida completamente ao Senhor. E Deus não vai esperar um dia. Deus diz assim: você começou a colocar o alicerce, eu já vou começar a te abençoar hoje, porque essa é a graça e a bondade de Deus. Senhor, eu não sei como colocar em ordem a minha vida, mas eu sei que eu tenho que ser batizado. Eu já sei disso, eu tenho que entregar a vida em tuas mãos e tomar a decisão pelo batismo. Aí Deus diz assim: no dia em que você colocar o alicerce de priorizar o espiritual, naquele dia, a partir daquele dia, eu vou te abençoar. Deus fala para o povo, verso 19: ouça bem isso, diz o Senhor, ouça bem isso. Notem bem que estou fazendo essa promessa antes mesmo de vocês começarem a levantar a estrutura do templo.
antes de terem colhido os cereais, antes de terem plantado as uvas e os figos e as romãs, e os azeites e as azeitonas, a partir de hoje, eu os abençoarei. Sabe o que Deus está dizendo? Lance os alicerces da vida espiritual na tua família. Lance os alicerces da vida espiritual na tua vida. Tome as decisões de priorizar o que é prioridade para Deus. E ele diz assim: a partir de hoje, eu vou te abençoar. Não é porque você já é o que deveria ser, mas é porque aos olhos do amor de Deus, você já é o que Ele pode tornar se você priorizar o teu casamento, aos olhos do amor de Deus. Aos seus olhos, o caminho é divórcio, aos seus olhos o caminho é família destruída, aos seus olhos é vida destruída, mas Deus está dizendo: coloque o alicerce do espiritual, tome as decisões espirituais, priorize o que é prioridade para Deus, e a partir de hoje, eu irei te abençoar. Não é porque você terminou, é porque você entendeu que se você priorizar ou buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sou o que deveria ser, mas Deus traçou um plano para começar uma obra em minha vida, para que Ele possa me transformar naquilo que Ele espera que eu venha a ser. Qual é a mensagem que Deus já deu para você? Qual é a edificação que Deus já disse que você deveria fazer na tua vida, na tua família? Então hoje à noite eu quero convidá-lo a dizer: Senhor, eu não sei bem por onde começar, mas eu vou começar. Eu não sei quando eu vou começar, vou terminar a construção da edificação da minha vida, mas eu já quero colocar o alicerce hoje. Eu quero entregar a vida em tuas mãos. Eu quero ser batizado, eu quero colocar em dias a guarda do sábado, eu quero colocar em dias o culto familiar, eu quero colocar em dias a minha devoção diária, a minha intimidade com o Senhor. E eu quero sair dessa igreja hoje com a certeza de que Deus já vai começar a me abençoar hoje, porque eu tomei decisões de edificar o que Deus quer que eu venha edificar. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. Enquanto estivermos ouvindo a música, eu quero convidá-la a falar com Deus. E ao final eu vou fazer um convite para você. Se você quiser, feche os olhos em casa, onde você estiver. Feche seus olhos, fale com Deus. E ao final nós vamos orar. Noite, por que é que o tempo passa devagar? Só sei que a qualquer hora vem o sol. Temos ainda mais perguntas a fazer. Então, Senhor, se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz.
coração, mas Deus em sua essência é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim, precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista, tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz, se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender, posso viver feliz. Oh, se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender, posso viver feliz. Deixa eu fazer 2 convites essa noite, para vocês que estão em casa, para vocês que estão aqui. O primeiro convite é para aquelas pessoas que querem dizer: Santo Deus, eu quero começar a edificar, eu quero começar a colocar a base do espiritual, mas eu quero começar edificando, entregando a minha vida. Eu quero reafirmar a minha decisão de ser batizado. Eu queria orar por você. Há uma pessoa que essa noite, e se há, eu quero que vocês coloquem em pé, aquela pessoa que quer dizer: Senhor, eu quero entregar a vida em tuas mãos através do batismo. Eu estudei a Bíblia, eu conheço, estou conhecendo, mas eu quero começar edificando e começar edificando por minha vida, entregando a vida em tuas mãos. Eu queria orar por você. Se você está aqui, coloque-se em pé. Aquelas pessoas que querem um dia entregar a vida através do batismo, ou você que está em casa também, coloque-se em pé. Se você puder, onde estiver, e eu quero orar por você. Alguém aqui hoje que quer se preparar para tomar a decisão pelo batismo e dizer: Santo Deus, eu quero começar edificando, mas eu quero começar por minha vida, entregando a vida em tuas mãos. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Ou em casa, se esse é o seu desejo, eu quero orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sabe, quando a gente se coloca em pé, não é para que as pessoas vejam, é simplesmente para que Deus veja que nós realmente estamos decididos a isso. Quando você toma a decisão em casa ou aqui, é simplesmente a maneira de dizer: Senhor, eu entendi o que a tua palavra me falou hoje, eu quero entregar a vida em tuas mãos, eu quero um dia ser batizado. Mais alguém? Quero orar por você. Deus seja louvado. Amém. Segundo convite, aquelas pessoas que já tomaram a decisão pelo batismo e querem dizer: Santo Deus, há outras coisas na minha vida que eu preciso priorizar o espiritual, na minha família, no meu casamento. Eu também quero tomar essa decisão hoje. Eu não sei por onde começar, mas eu já quero colocar o alicerce hoje. Eu quero que o Senhor me abençoe a partir de hoje. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé também. Eu quero orar por você.
Amém. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por essa mensagem tão linda do profeta Ageu, que mesmo depois de tanto tempo, ainda é tão atual. Nós temos tempo para tudo, para construir, para comprar, para vender, para edificar, mas não paramos para pensar que construir, comprar, vender, edificar, sem priorizar o espiritual, é o mesmo que colocar no saco furado. E talvez essa seja a nossa história, a história do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, a história da nossa vida pessoal, do vazio que sentimos, porque estamos correndo, nos esforçando, tentando, mas o Senhor falou: sem mim, meu filho, você não vai conseguir nada. Essa noite, 2 pessoas tomaram a decisão aqui de edificar, começando pelo batismo, e eu te louvo pela vida delas. Dá um forte abraço, que elas sintam que essa é a melhor e a mais importante decisão da vida. É o alicerce. A caminhada cristã, ela não termina com o batismo, ela apenas começa, mas já é o alicerce. E como o Senhor disse para o povo de Ageu, vem dizer para essas pessoas: eu já vou te abençoar hoje. Ouve bem o que eu estou dizendo, diz o Senhor. Você decidiu colocar o alicerce espiritual, a partir de hoje eu já irei te abençoar. E todos nós que estamos em pé estamos dizendo: Santo Deus, eu já fui batizado, mas há muitos erros na minha vida porque eu estou me atrapalhando com as prioridades. Me perdoa, me ajuda a colocar em dias o culto familiar, me ajuda a colocar em dias a minha devoção, começar o dia na tua presença, me ajuda a colocar em dias a fidelidade com a guarda do sábado, me ajuda a colocar em dia o espiritual, para que tudo que eu venha edificar em cima do espiritual permaneça. É o que nós te pedimos. Nos leve em paz para casa, nos traz amanhã novamente para ouvir mais uma vez a tua palavra e abençoa cada pessoa que está nos acompanhando na internet. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.